wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past. Eu penso que Moçambique encontra-se numa encruzilhada, porque de um lado nós temos um esforço que é preciso ser reconhecido de solidificação do processo de paz que na verdade começou na década 90. É visível, por exemplo, o esforço de reintegração dos homens armados, dos antigos homens armados da RENAM. É visível o esforço de contínua realização de eleições. As eleições em Moçambique têm sido regulares e isto é um marco significativo, principalmente no contexto do continente africano. É visível também o esforço de descentralização. Então, acredito que temos essa parte positiva, mas também temos outros constrangimentos, alguns deles impostos contraditoriamente pelo próprio processo de paz, como o fechamento cada vez mais notório do espaço democrático, e também a contínua retórica de hostilização que coloca em causa a reconciliação nacional. Então, eu vejo que o processo de paz estando nessa encruzilhada. Em 1975, Moçambique alcança a independência, né? E o poder político é transferido do governo português para o governo de Moçambique, na altura Frelimo, que escolheu o socialismo como a orientação oficial do Estado, né? E consta-me que não foi um processo que colheu consensos e imediatamente tivemos uma experiência amarga de 16 anos de guerra civil. Em 1992 conseguimos, através de um processo negocial, assinar um acordo de paz. Em 1994 tivemos as nossas primeiras eleições multipartidárias em Moçambique. Foi um período de relativa paz, até que em 2012 começa um novo ciclo de violência armada, envolvendo mais uma vez a RENAMO e o governo. Em 2017 começa um outro fenômeno, que é o terrorismo no Cabo Delgado. O nosso processo de paz é sólido? É falhado? Eu não gosto muito, esta é uma pergunta interessante, não gosto muito de categorizar processo de paz em Moçambique e em outros contextos como falhado ou bem-sucedido. Isso não se difere do debate sobre Estado falhado. Os Estados africanos estão em processo de construção, isso leva tempo. Construir um Estado leva muito tempo. Às vezes nós falamos de 50 anos de independência como se fosse muito tempo. Isso é muito para um indivíduo, mas é muito pouco para um Estado. E depois vamos falar de vários exemplos de países que se desenvolveram, mas se tu olhares os países que se desenvolveram, como por exemplo a China não é um Estado tão novo assim. O desenvolvimento pode ter acontecido agora, mas o processo de construção do Estado é muito mais antigo. Não, digo isto porque Moçambique, vou recuperar a ideia de estar numa encruzilhada, está numa situação de conflito de duas ideologias principais sobre que tipo de paz nós devemos construir. E é este conflito entre essas duas ideologias que nos coloca numa situação de uma paz precária. A primeira ideologia foi-nos introduzida principalmente a partir dos meados da década 80, o início da década 90, e se consolidou com a nova Constituição, e a multipartidária e também com o Acordo Geral de Paz, que é uma ideologia liberal. Queremos uma democracia liberal, multipartidária, com respeito de direitos humanos, Estado de Direito e tudo mais. Mas, por outro lado, existe uma tendência de
de autoritarismo que faz parte da nossa história de construção do Estado, que começou, Moçambique, como bem disse, adotou o socialismo, um Estado de partido único, e que não respeitava muito liberdades individuais, como liberdade de expressão, de reunião e por aí em diante. Então, essa ideologia não morreu, não desapareceu, ainda existe e é visível nas decisões que nós tomamos. Mas, ao mesmo tempo, temos uma pressão, principalmente vindo de fora, para adotarmos uma ideologia liberal. Então, esse conflito dessas ideologias de paz nos coloca numa situação de paz precária. E termino dizendo isto: é possível alcançar a paz sem uma democracia liberal, mas também é possível alcançar a paz com democracia liberal. Há países que são estáveis, mas não são tão democráticos, e isto mostra que se Moçambique tivesse entrado num caminho de não liberalização, talvez tivesse alcançado uma certa estabilidade, mas nós já abraçamos a liberalização e ao mesmo tempo não nos comprometemos com ela. Então acabamos convivendo com essas duas forças que são visíveis, por exemplo, no último pacote de descentralização, em que colocamos um governador eleito e um secretário de Estado que tem muito mais poderes do que talvez devesse ter. Isso é símbolo dessas duas tendências, de centralizar o poder e ao mesmo tempo descentralizar. Descentralizar por causa da ideologia liberal, centralizar por causa da ideologia autoritária que nós carregamos. Mas convenhamos que agora estamos numa situação bem melhor do que estávamos nos meados da década 70, 80, no auge da guerra. E também a Renamo está oficialmente totalmente desarmada. E temos claro, a violência em Cabo Delgado, mas convenhamos que Moçambique está melhor hoje do que estava naquele período. Agora, se nós temos desafios, esses desafios são vários. Eu olharia primeiro para a natureza do Estado moçambicano. Nós temos dois atores em Moçambique que sempre condicionaram a paz, a Frelimo e a Renamo. Muitas vezes nós falamos de desarmar a Renamo, e isto é uma coisa muito importante e ainda bem que aconteceu. Mas há outro processo que foi começado, esteve nas negociações no início, quando se estava a renegociar a paz depois da tensão de 2012, que é a despartidarização do Estado. Esse assunto foi trazido, houve uma declaração conjunta ou um memorando conjunto entre a Renamo e a Frelimo, mas que depois não fez parte do acordo de paz. Esse assunto nunca foi tratado nem pelos doadores, nem pelo governo, nem pela Renamo, nunca foi tratado como deve ser. Mas eu tenho dificuldades de pensar que em Moçambique tu terias uma paz estável sem um Estado percebido como imparcial, porque o Estado é que deve mediar essas relações de poder entre a Renamo, a Frelimo e os outros atores. Então, esse Estado deve ser confiável, por exemplo, na gestão dos processos eleitorais, a forma como a polícia trata os atores políticos. Então, é preciso que se tenha uma percepção de que esse Estado é imparcial. Um questionário de Afrobarómetros há alguns anos mostrou que apenas 27% dos moçambicanos conseguem distinguir entre o governo e a Frelimo. Entre o Estado e a Frelimo, quis dizer. Então, essa percepção de que o Estado joga a favor de compromete os esforços de paz. Agora, outros desafios têm a ver com problemas de desenvolvimento socioeconômico. E acredito que esses são mais difíceis e levam mais tempo para resolver, mas também afetam diretamente a paz em Moçambique, porque se tu tens uma camada jovem muito grande, desempregada ou em condições socioeconômicas deploráveis, são facilmente mobilizáveis, como estamos a ver em Cabo Delgado. É difícil trazer um pacote de solução completo, até porque existem pessoas que trabalham todos os dias a tentar resolver os mesmos problemas. Mas como moçambicano, como um especialista, como um analista, como um acadêmico, que tipo de soluções sugeria para que cada moçambicano se beneficie de uma paz efetiva e que garanta também a dignidade humana entre os moçambicanos? Eu penso que a solução passa necessariamente por nós repensarmos o tipo de Estado que nós queremos construir. E aqui a maior responsabilidade acaba sendo com o partido que está no poder, porque com poder vem a responsabilidade. Quanto mais poder, mais responsabilidade. E a Frelimo tem uma responsabilidade muito grande nisto. Uma coisa que eu penso que as elites da Frelimo ainda não entenderam é que é do seu interesse ter um Estado livre do partido. Isso é do interesse da Frelimo. Só que é difícil perceber que isso é do interesse da Frelimo, porque é fácil
quando tu tens um Estado que joga ao teu favor. Yeah. Mas digo que é do interesse da Frelimo, por quê? Porque isso não é uma situação sustentável. Ninguém que se beneficia do Estado hoje por jogar ao seu favor pode garantir que se vai beneficiar amanhã, porque pode vir a acontecer que algum dia a Frelimo, por alguma razão, saia do poder. E se isso acontecer, não vai querer que os outros atores usem o Estado contra si. Isso muitas vezes acontece quando, por exemplo, os estadistas estão no poder e gostam de manipular as instituições, mas quando saem de poder, vem o sucessor a manipular principalmente as instituições de justiça contra si, o presidente cessante. Então é onde começam a haver reclamações de perseguição, por aí dentro. Por exemplo, o que aconteceu em Angola, com a família Eduardo dos Santos, dos Santos, que ele durante muito tempo esteve numa posição em que usava as instituições a seu favor. Saiu do poder, o João Lourenço, quando assumiu o poder, a família dos Santos sempre reclamava que havia uma perseguição. Se tivessem construído instituições credíveis que eles pudessem confiar, eles podiam recorrer aos tribunais para contestar qualquer decisão injusta. Mas eles não encontram esse espaço. Então, é do interesse da Frelimo para que todos nós tenhamos essa segurança, não só as elites da Frelimo, como cidadão comum, tenha no Estado um ator imparcial e que lhe beneficie. Sob o ponto de vista da dignidade humana, nós precisamos de uma reestruturação da nossa economia. A nossa economia agora é quase toda ela dependente de grandes projetos. Está claro que os grandes projetos não geram empregos para o cidadão comum, os resultados não são visíveis para o cidadão comum, pela natureza dos megaprojetos. Então, nós precisamos de começar a nos focalizar em outros setores da economia que possam gerar emprego e melhorar as condições de vida. Ninguém se fiscaliza a si mesmo. Então, nós temos um problema de relação de poderes em Moçambique. O cenário político está completamente dominado por um partido, que é o partido no poder. Acha que a ausência de uma participação política efetiva, seja por parte dos partidos da oposição, seja do público em geral, cria menos incentivo para o partido no poder para implementar medidas efetivas e urgentes para resolver os problemas mais candentes do país? Aí voltamos de novo à primeira situação, porque muitas vezes, por exemplo, nós criticamos a fraqueza da oposição em Moçambique. Exato. Em Moçambique nós temos a oposição possível. Quando tu estás num estado como Moçambique, em que o partido no poder controla o setor privado, controla as instituições públicas, não podes esperar que a oposição seja forte. De onde a Renamo, o MDM, o Podemos vão tirar o dinheiro para se financiar? A maior parte do tecido empresarial financia o partido no poder. Então, tu estás num espaço que é winner takes all. A pessoa que vence controla tudo, a economia, a sociedade, a política, os meios de comunicação e tudo mais. Então, fecha-se o espaço para que vozes e alternativas possam fazer essa pressão de accountability. Porque não há efetivamente um espaço que lhes permite ter essa manobra. Eu só vejo, por exemplo, agora estamos em período de campanha eleitoral. O candidato da Frelimo chega de helicóptero. Os candidatos da oposição devem usar carros para ir em todo lugar. Quanto tempo leva para sair de um distrito para o outro? Por isso que tu vês o nível de cobertura da campanha do candidato da Frelimo agora. É muito mais alta do que o nível de cobertura dos outros candidatos, porque ele consegue hoje estar na cidade de Maputo e amanhã estar num distrito recôndito em Zambésia. Isso mostra que há um desnível em termos de acesso ao espaço político para a participação. Agora, como tu revertes isto? Aí é muito complicado, porque a pessoa, os que poderiam reverter o cenário são os que se beneficiam do cenário. Só que Moçambique pode chegar a um nível em que pode haver uma ruptura, e essa ruptura muitas vezes acontece por via de eventos muito fortes que têm transformação estrutural. Eu não sei que tipo Como revoluções? Depende de cada país. Cada país tem um momento em que o Estado é repensado porque houve um ponto de ruptura. Cada país tem sua história. Alguns são revoluções, são golpes de Estado, são grandes crises econômicas. Existe um momento em que o sistema deixa de funcionar e tem um breakdown. Esse breakdown permite que se repense, as peças sejam recolocadas. Provavelmente essa
esse será o único momento em que a política moçambicana será reestruturada, porque como ela está agora, parece disfuncional, mas é funcional só que por benefício de uma certa elite. Eu não sei que tipo de ruptura Moçambique terá para poder reestruturar o seu sistema. Bom, não sabemos e esperamos que seja das melhores rupturas, que não descontinue tudo que já foi feito de bom até Exatamente. hoje e que as próximas etapas sejam estáveis. Porque nós estamos cansados de conflitos, estamos cansados de guerras, estamos cansados de violência, precisamos de paz, precisamos de desenvolvimento e precisamos devolver a dignidade humana a cada moçambicano. Muito obrigado, Dr. Sambo. Muito obrigado.